Atenção! Todas as histórias apresentadas neste canal são baseadas em relatos e acontecimentos reais ligados ao ambiente educacional brasileiro. Por questões de segurança, privacidade e medidas legais, nomes, datas, locais e características que possam identificar pessoas ou instituições foram alterados. O objetivo deste conteúdo é expor situações, comportamentos e problemas que acontecem nos bastidores da educação. Por trás da mesa, revela aquilo que muitos preferem esconder. Certa vez eu trabalhei num colégio particular que ficava em uma área rica, digamos assim. Existiam 3 subdivisões, né? Era uma marca que em 3 lugares diferentes, 3 cidades diferentes. Nessa história em questão, ela aconteceu na parte mais rica. Lá era o tipo de colégio que, assim, ao redor existiam outros colégios de renome muito maior, que chegava a mensalidade de quase os R$ 4.000 para o seu filho estudar lá no ensino médio. Só que quem não conseguia entrar nesses outros colégios, seja por conta que o moleque era muito ruim ou então não tinha dinheiro, acabava jogando pra esse colégio que eu vou dizer agora. E o que acontecia? Tinha um cara lá, mano, eu vou chamar ele de Remo, que ele era um tanto quanto peculiar. E qual o ponto, assim? Ele foi meu professor, depois nós trabalhamos juntos, mas a vida dele, cara, sempre foi muito conturbada e ele sempre teve um monte de polêmicas e problemas. Digamos que ele não era a melhor pessoa para que o seu filho estivesse perto. E desde a época que eu era adolescente, ele sempre apresentava um comportamento meio estranho, relacionado principalmente às meninas. Eu me recordo que na época lá do colégio, eu tinha uma namorada, nós tínhamos 14 anos, eu tinha 14, ela tinha 13 mais ou menos. Toda vez que as meninas iam apresentar algum trabalho, alguma coisa assim, ele fazia questão de pegar a cadeira, sentar mais colado para a parede possível, para ficar olhando a bunda das meninas, né? Esse era o tipo de comportamento mais leve que ele tinha. Vocês vão ver que a história vai piorando ao longo do tempo. Falas indevidas, assédio, todo esse tipo de questão acontecia. Como eu disse, ele era um cara execrável. Ele era um tipo de cara que não dava pra você deixar os seus filhos perto dele, devido a alguns comportamentos de predador sexual que ele tinha. Ficar olhando a bunda das meninas, falas indevidas, elogiando o corpo delas, falando que tava redonda, que tava isso, que tava aquilo. E além do mais, quando estávamos só os caras, né, os alunos ou os professores, ele sempre soltava algumas conversas meio erradas. Fulano ali tem cara que sabe fazer as coisas direito. Ciclano ali tem a bunda desse jeito, ela faz isso, ela deve... Enfim, esse tipo de coisa de tarado, né? Mas vamos lá, algumas situações que nós descobrimos que ele fez. Uma vez ele foi pego, como é que eu posso falar sem o YouTube querer me dar um cascudo? Ele estava no banheiro, do qual não era o banheiro dos professores, era o banheiro dos alunos. Ele estava no banheiro dos alunos, brincando sozinho, se é que vocês conseguem me entender. Ele tinha esse hábito de fazer esse tipo de situação dentro do banheiro, e como eu disse, era o banheiro dos alunos, não era o banheiro dos professores, tá? E até acho que mesmo sendo o banheiro dos professores isso está completamente errado. Já havia sido pego outras vezes, mas ele cagava pra isso e continuava fazendo. A última vez que teve essa situação, o coordenador, que eu vou chamar ele de Charles, esse Charles pegou ele lá fazendo tal ato libidinoso no banheiro, deu uma bronca nele e parece que ele havia parado, correto? Só que não. Posteriormente, outras vezes isso aconteceu, só que o pessoal passava pano. Como vocês vão ver aqui no canal, muitos coordenadores e diretores passam pano para as coisas que alguns professores fazem. Ele vivia assediando as alunas e também as suas professoras, cara. Eu me recordo que tinha uma professora de português que falava que não tinha coragem de ficar só numa sala com ele. A ponto que, assim, se ele tivesse na sala, a galera saísse para ir no banheiro, fazer outra coisa, as professoras não tinham coragem de ficar, por conta que ele mesmo falava da boca dele, que ele ia pegar, que ele ia fazer isso. Se encontrasse à meia-noite e ali ia ver que ia fazer a mulher, aquele sorrisinho, aquela brincadeirazinha, falando que era, mas é brincadeira, viu? Mas se desse mole, ele tinha esse comportamento. Houveram várias queixas de alunos que falavam que ele passava a mão nas meninas, que elas não podiam passar assim perto dele, que ele cheirava o cabelo. Enfim, o cara era todo perturbado. Mas por incrível que pareça, essas não foram as situações mais polêmicas que ele se envolveu. Certa vez, nessa época eu ainda era um aluno, ele ficava dando mole, né, de conversinha com a menina lá que eu a conhecia, não de ser amiga próxima, mas
de conversar assim, opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Era uma guria muito de boa, só que ela era muito inocente. Vinha de uma família extremamente religiosa, os pais fecharam ela para o mundo, só que acabou que ela criou uma inocência assim pra maldade. Pra ela, tipo, as pessoas, todo mundo era bom e etc, que não existia maldade no mundo. E foi nesse momento aí que esse senhor chamado Remo aproveitou a situação. Como assim? Ele ficava insinuando pra ela que ela precisava de aulas particulares. Então eu chegava nela e falava, fulaninha, vou chamar ela de Roberta. Roberta, a situação é a seguinte, você tá aqui tirando 8, 9, parabéns, mas se você tivesse umas aulas particulares comigo, você ia tirar 10. A menina, que era extremamente inocente e ingênua, ela falava, não, tá bom, vamos marcar e tal, mas aqui no colégio, ele, não, melhor na tua casa, e ficava nessa. Só que toda vez eles marcavam e ele perguntava, mas seu papai e sua mamãe vão estar lá, Robertinha? Ela, vai estar. Ele, tá bom, não, fica marcado. Só que dava um tempo, ele falou, não vai dar pra ir. Infelizmente, eu vou ter que levar meu jabuti no jiu-jitsu, a minha avó na capoeira, sei lá. Inventava qualquer história, certo? E a menina, que era extremamente inocente, não percebia a maldade que tava ali, né, que o cara tava fazendo pra cima dela. E um dia ele falou pra ela de novo e ela falou, mas os meus pais não vão estar em casa, melhor deixar para outro dia. Aí ele, não, infelizmente agora eu só posso agora, não posso depois, etc. Fez a cabeça da menina, que era extremamente manipulável, e marcaram de ir na casa dela. Lembrando, eu conheci essa guria. Essa guria não tinha maldade. Ela não tava com maldade pra ele nem nada, não. Ela só era uma adolescente que eu acho que tinha 14, 15, eu não me recordo ao certo, que era extremamente inocente devido à criação que ela teve. Aconteceu então que esse senhor, que na época devia ter os seus 29, 30 anos, ele foi para a casa da menina. Aí ela foi lá, super educada com ele, chegou lá, mostrou a sala, tinha a mesa lá com os livros e tal. E aí ela abriu o livro e começou a falar, e ele falando e tal. Foi quando, isso aí são todos relatos que depois ela passou para as pessoas e foi passado pra gente. Foi quando então ele subitamente olhou para ela, abaixou o zíper da calça dele e colocou para fora o seu membro, certo? A menina, ao ver aquela situação, ela travou. Ela ficou totalmente travada. Ela literalmente deu pane no sistema dela e ela travou. E ele ficava rindo e falava, não, tá tudo bem, não vou te fazer mal, e etc, e etc. Pegou a mão dessa menina e encaminhou, né, para o corpo dele. Só que a menina, no rompante, levantou e começou a gritar desesperada e foi pro banheiro e se trancou. E o cara ficou batendo na porta e gritando com ela, e ela gritando desesperada. Ele viu então que ia dar problema pra ele, pegou suas coisas, entrou no carro e foi embora. Passa-se um tempo, os pais da menina vão ao colégio, dizendo que ia processar o colégio, que ia pegar e matar o professor, que ia fazer não sei o que, bababá, bibibi, popopó. O colégio então toma a medida de que vamos, óbvio, demitir esse cara, né, porque ele é um predador sexual, certo? Ele é um tarado, um jackzão do caramba. Vamos demiti-lo. Vamos sim. Ele foi demitido? Foi. Só que a educação brasileira é muito engraçada, cara. Tem umas coisas assim que são bacanas, sabe? O que acontece? Nessa época em Brasília, os cursinhos pré-vestibular, eles pagavam muito bem. Era pique muito bem mesmo. A ponto que, assim, eu conheci alguns professores que pegaram esse auge, né? De tá assim dando aula, aí numa quinta-feira à noite chegar pro outro amigo e falar, ei, fulano, vamos almoçar amanhã lá em São Paulo? Tá bom, vamos. Ia lá no outro dia, sei lá, às 10 horas da manhã no aeroporto, comprava a passagem ali à vista, com o dinheiro do cursinho, ia lá em São Paulo no restaurante que gostava, almoçava, depois voltava e às 4 horas da tarde já tava dando aula aqui. Muito dinheiro, correto? E o que aconteceu? Esse cara, mano, esse ser humano, não é um ser humano, cara, eu não sei que porra é essa, cara. Esse esdrúxulo, né? Ele pegou essa época desse cursinho e ele conseguiu juntar uma grande quantidade de dinheiro. Mais de 80 mil reais na época. Isso estamos falando em meados de 2005, 2004, não sei. E aí ele foi demitido não pelo diretor, certo? O diretor havia
passado lá as informações para ele, ele falou, não, tudo bem, eu quero, só o negócio seguinte, eu quero conversar com o dono do colégio, que também era uma pessoa desprezível. Eu vou depois vou fazer um vídeo só a respeito dele. Eu quero conversar com esse cara, não sei o que, bababá, bababá. E aí aconteceu que teve essa reunião, o dono do colégio aí já chegou e falou, eu não vou voltar atrás, você tá demitido, não sei o que, não, tranquilo. Eu quero saber rescisão, o que eu vou receber, por direito é isso. Aí beleza, viu lá o tanto que ia receber, só que ele virou pro dono do colégio e falou, fulano, aqui só entre nós, qual o valor? Né? Fala pra mim em cifras aí, qual é o valor de eu virar sócio seu, de eu comprar parte das ações desse colégio? Aí o dono do colégio arregalou o olho e falou, tantos mil, salvo engano, não sei se era 150 mil, sei lá. Aí tá bom, segunda-feira eu trago pra tu. O que aconteceu? Esse cara que fez isso com essa menina, ele juntou dinheiro e tudo mais, tinha uma finança guardada, juntou com o dinheiro da rescisão dele e ele comprou parte das ações do colégio. Ele virou sócio do dono do colégio. Para vocês verem como os dois se davam tão bem, depois disso eles começaram a ir um na casa do outro, a filha do cara chamava ele de padrinho, enfim. Nossa, mas como assim? Pois é, ele comprou o colégio, parte desses 3 colégios lá, ele virou sócio, e não isso, ele voltou a trabalhar neste colégio. Mas assim, não na situação de professor, óbvio, ele não vai se rebaixar, né? Se eu sou sócio, eu não vou ser professor. Ele voltou como diretor, velho. O fila da puta que fez toda essa situação de uma série de coisas que ele fez, ele voltou como diretor. E o que aconteceu? Virou diretor e virou pastor. Olha que coisa legal, cara. Que junção bonita, né, cara? Um assediador, pastor e diretor de colégio. Que merda isso poderia dar, hein? Mas enfim, ele voltou lá como pastor e diretor, ficou lá trabalhando. E eu trabalhei, infelizmente, com ele anos depois. Eu cheguei lá e tal. Ele me reconheceu de longe. Pô, fulano, e não sei o que. E aí, cara, beleza? Pô, tu é o diretor aqui, né, cara? Porra. E assim, ele sempre falava uma coisa que me deixava meio revoltado, que era, pô, e a menina lá que você namorava? Eu falei, mano, vida seguiu, né? Ela mudou de estado, eu tô por aí, não sei o quê. Não, mas a bunda daquela menina, tudo ele voltava para a sexualização das meninas. Tudo. Quando eu trabalhei nesse colégio, tinha a época de trote, que as meninas iam fantasiadas. Cara, ele ficava babando de cima da escada, que era um colégio grande de andar. Ele ficava de cima da escada olhando essas gurias com as fantasias lá e babando, literalmente babando e olhando, e coçava o membro, né? Ficava botando a mão. Isso todo mundo via. Mas por que nada acontecia? Porque a galera abafava. Então o que rolou? E teve mais uma série de polêmicas. Ele agrediu a mulher dele e ele falava assim, tipo, abertamente assim pra gente, saca? A mulher dele deu queixa da Maria da Penha e tudo mais, por conta que um dia ele chegou querendo ter relações com ela e ela falou que não, porque ela tava cansada, porque, sei lá, não tava afim, né? E o cara, ele chapuletou ela no cacete, na porrada, cara. E ele falava isso assim, a minha mulher não quis lá, eu bati nela mesmo, isso aqui tem que fazer o papel de mulher. Olha o ser humano que deu aula pra mim e pra tantas outras crianças e adolescentes. Mas enfim, poxa, cara, o karma existe, né? Ele deve ter se lascado muito. Temos um final feliz na escola, né? Não tem não. Porque o que aconteceu é que a escola depois fechou, o dono vendeu por milhões e milhões de reais, deu a parte para cada um que era sócio, ou seja, esse corno ainda recebeu um monte de dinheiro. Ele sumiu, né? Uma época ficou sumido, uma época que parou de dar aula e tudo mais. E agora ele está de volta nas salas de aula. Agora ele está concursado no estado e ele está lá. E sabe o que é mais legal? Tem pessoas que eu conheço que trabalham com ele atualmente. Toda vez que fala, né? E o colégio lá e tal. Ele, não. Pois é, ele muda de assunto. Porque ele sabe, né? Que ele tem ele é marcado pelas coisas que aconteceram. Mas por que as pessoas não denunciam? As pessoas denunciaram.
Professores denunciaram, alunos denunciaram, todo mundo denunciou, né? Só que aqui é o Brasil e aqui nada acontece, né? Afinal, essa é a educação brasileira.